Quando a gente fala regularizar, é pegar o documento do imóvel, que é a matrícula do imóvel ali, e nessa matrícula, ela tem que ser o espelho do que está no mundo fático, né? Então, assim, se existe uma área ali de 1 hectare, né, com as tais e tais confrontações, com as tais e tais benfeitorias, tem que refletir essa realidade aqui nesse papel. Então, assim, quando a gente olha no papel e a gente está descrito ali exatamente o que a gente está vendo, esse imóvel a gente fala que ele está regularizado. Regularizar, o que é regularizar? Enfim, regularizar é isso. Você olhou no documento, ele tem que refletir fielmente o que a gente vê no mundo fato, né? No mundo fático, e o que a gente está vendo no papel. Então, o imóvel está regularizado nesse ponto. Quando você fala assim, faleceu ali o dono daquele patrimônio, porém o imóvel não estava regularizado. O nome dele não estava na matrícula, tá? O que a gente vê, o que a gente mais vê no caso, né? Ele, de fato, ele não tinha propriedade. Ele exercia a mera posse, tá? Ele exercia, seja lá por 10, por 15, enfim, né? Ele plantava, ele, né, criava seu gado ali por 20, 30 anos. Mas no documento, ele sempre teve posse. Quando você fala regulamentar, o passo seria, você teria como esse regulamentar direto com o inventário, ou no caso teria que entrar com alguma ação para fazer isso antes do inventário? Uma pergunta importante, porque assim, de fato, não tem como fazer um inventário como fazer sem resolver os problemas. Então, nesse teu caso aí, você fala, estava 20, 30 anos em cima do imóvel lá, como é que faz agora? Temos algumas saídas, tem que analisar, por isso da importância também, né, de quando acontece um problema como esse que a doutora mencionou, a pessoa procurar um advogado para ter uma análise específica voltada para o seu caso, porque não temos uma receita de bolo pronta para todas as situações, né, tem que ser visto. Mas vamos lá, temos hipóteses que se enquadram nessa situação. A pessoa está 20, 30 anos em cima do imóvel ali, mas ela comprou esse imóvel. Vamos supor que ela comprou por meio de um contrato de gaveta e ela comprou do verdadeiro dono, né, que está na matrícula, no registro, nos documentos lá, esse imóvel. Mas eu lembro dos meus avós lá, eles fizeram compras assim no passado, lá era muito caro fazer a escritura, pagar os impostos, né? Na época, então, para a gente escapar desses gastos. O ITCMD? O ITCMD, todas as despesas lá, o ITBI, na compra e venda do município, o ITR, enfim, para escapar de todos os impostos, a gente só pegou e fez um contratinho aqui de gaveta. E não fizemos o que era para ser feito certinho na época, que era a escritura e o registro, que era muito caro. Os avós falavam assim que era caríssimo, então não fizeram. Mas pagaram pelo imóvel, compraram do dono legítimo, né? Tem o contratinho, mas esse contratinho, então, ele não está regularizado. Dá para fazer uso capião nessa situação? Não, porque assim, aí que está o problema. Os tribunais às vezes batem nessa questão. Não daria porque você comprou, o uso capião é voltado para situações de invasão, né? Então, como você comprou legalmente, né? Não pela forma certa, mas houve a compra, tem que entrar. Houve a transmissão? Isso, houve a transmissão, tem que entrar com uma ação para que isso seja regularizado judicialmente. Então, você vai apresentar esse contrato contra a pessoa que te vendeu. Se ela já morreu, contra os herdeiros dela, tá? Então você vai entrar com uma ação para você regularizar essa documentação. Vai ser feita uma escritura, vai pagar os impostos devidos, infelizmente, não vai ter como escapar, e vai depois registrar, tá? Se os herdeiros dessa pessoa morrerem, enfim, não querem fazer isso, o juiz ele vai dar uma ordem, né, obrigando os cartórios para que façam essa documentação, né? Então ele vai suprir essa autorização da pessoa que assinou o contrato ou dos herdeiros dela, né? E você resolve o problema. Então, essa é uma das situações. A outra situação também, que já vi, a pessoa está lá 20, 30 anos, o imóvel foi dado, às vezes, tipo assim, mas do boca a boca, né? Então, era de uma outra pessoa que invadiu a área, uma pessoa deu para outra, ou deu para o funcionário a área, passou para a área, enfim, não tem nenhum papel, não tem nenhum documento daquela área, né? Feita com a pessoa que aparece no documento, né? O dono documental, aquele que é o dono do registro. Não tem nada que ligue com essa pessoa. Se você não tem nenhuma ligação com essa pessoa, nenhum documento que ligue, aí às vezes o melhor seria entrar com uma ação de uso capião, né? Provando que está lá há 20, 30 anos na propriedade rural, juntando que tipo de documentos que dá para a gente juntar aí nessas situações, né? Vai juntar lá conta de luz, se tiver, né? Telefone, se a propriedade tiver lá, o internet, declaração escrita de testemunhas, nota fiscal rural, né? O bloco do produtor rural, que você está naquela propriedade lá há 10, 20, 30 anos, até a nota fiscal de entrega de mercadoria dos grãos, ela serve para estar provando, né? Para você estar usando como prova para conseguir ganhar essa ação de uso capião. Depois que você ganhar a ação, você vai ter o registro do documento, né? Então o juiz vai dar uma ordem para o cartório averbar que você é o dono daquele pedacinho, daquele pedaço de terra lá. E a partir desse momento, o imóvel chama ele de regularizado, porque ele está com o seu documento, com o seu papel ali legalizado, certo? Né? Perante os trâmites da legislação. Então está tudo correto. Feito isso, dando tudo certo com o imóvel rural, aí sim dá para a gente fazer o inventário. Né? Então, seja judicial ou seja no cartório, né? Se não tiver menores, às vezes é muito melhor, ou se tiver, mas não tiver discussão em relação à parte dele, muito melhor sempre fazer no cartório. Boa. Resolve rápido. E, doutor, nessa hipótese da uso capião que veio ali, né? Então, saiu a sentença, tá? Ali declarando a uso capião.
E aí, assim, no caso, quando vai para o registro de imóveis, no caso, a sentença, no caso, como ela foi declarada a favor do de cujus, daquele que faleceu, lá no inventário, lá no cartório, ele vai para o nome do de cujus ou ele já vai direto para o nome dos herdeiros? No caso do uso capião, se a pessoa já faleceu, vai passar para o nome, e os herdeiros estão regularizando o imóvel que está que era do falecido, né? Isso. Vai constar lá em nome do falecido, representado pelos herdeiros. Fulano e tal. Entendi. O imóvel ele vai permanecer no nome do falecido. Por isso, da necessidade de fazer o inventário depois. Porque o que é o inventário? O inventário ele serve para tirar o bem que está no nome do falecido e passar para o nome dos herdeiros, para o nome próprio deles. Né? Então, de acordo com o plano de divisão. Então, se eles ajustaram lá entre eles que cada um vai ficar com um pedaço da terra, vai ficar no nome de todos. Ou se os herdeiros ajustaram, olha, essa terra aqui vai ficar com a filha Maria, e essa outra terra que o pai tinha vai ficar com o filho João. Cada um fica com um pedaço separado. Então, no documento, a terra vai ser 100% daquele filho que foi o escolhido no inventário. Porque o inventário, né, quando a gente faz o inventário, tem que ter uma divisão igualitária, mas isso não quer dizer que cada bem, por exemplo, o pai deixou 2 casas, não quer dizer que cada um dos filhos tem que ficar com metade de cada casa. Dá para ver o valor de cada casa, né? Se as casas têm um valor meio parecido, deixa uma casa com cada herdeiro, ou se as casas têm uma diferença de valor muito grande, uma é muito cara, a outra é muito barata, um dos herdeiros pode complementar o valor, né? Comprar aquele que for uma casa de maior valor, pode indenizar o outro, ou pode